Vamos continuar aqui falando do capítulo 20. Nós estávamos falando sobre o gástrico, né? o chakra gástrico. Vamos ver aqui as palavras do Clarencio. Ele diz: continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização, e por fim temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. Vamos ver aqui no gástrico, onde nós recebemos as influências fluídicas. Então, toda vez que a gente recebe uma energia negativa, a gente sente nessa região do gástrico. Não é à toa que esta região é chamada de segundo cérebro. Nós temos o cérebro, que demanda muita energia, que gasta muita energia, e nós temos aqui o segundo cérebro, que é a região do gástrico, que também demanda muita energia, gasta e utiliza muita energia. Então é uma região que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar de todos os nossos centros de força, mas aqui é uma região por onde as forças negativas penetram, onde a gente sente aquele soco na boca do estômago. Então é uma região que a gente tem que procurar proteger com as nossas preces, com a nossa vibração, mas principalmente nós protegemos todo o nosso corpo, nós nos protegemos através da nossa reforma íntima, através do nosso orar e vigiar. Quando nós nos colocamos vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas palavras, os nossos sentimentos, nós estamos no caminho certo para equilibrar as nossas energias, os nossos centros de forças, equilibrar eletromagneticamente todo o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico, né? Nós vamos estar mantendo com uma energia boa, né, o nosso entorno, a nossa aura vai estar numa energia mais clara, numa energia melhor, se nós nos mantivermos no nosso orar e vigiar. Aí depois nós vamos ver aqui o Clarencio falando do genésico. O genésico são as forças sexuais, né? O centro genésico fica entre o ânus e o pênis, entre o ânus e a vagina, no caso da mulher, naquela região, ali é que está o centro de força genésico que comanda toda a nossa parte sexual, a parte reprodutiva. Então é um centro de força muito importante e que nós ainda não sabemos lidar, não sabemos trabalhar com ele, porque infelizmente nós não sabemos lidar com a luz divina que existe em nós através do sexo, porque é com o sexo que nós criamos, que nós continuamos a nossa espécie sendo um pouco, digamos assim, filhos mesmo de Deus, quando nós criamos um semelhante, onde nós geramos uma vida nesse planeta. Nós estamos par e passo com a criação maior, com Deus. Então é o nosso órgão mais transcendental, mais divino, e que nós, infelizmente, influenciados pelos nossos irmãos menos esclarecidos, jogamos um balde de lama em cima dessa energia tão linda, tão limpa e tão forte que nós temos conosco. Nós precisamos, com o tempo, com o estudo, aprender a usar essas nossas energias. Por enquanto, nós temos que entender que somos a imagem e semelhança de Deus, porque somos deuses. Nós estamos criando o tempo todo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras e também com o amor que nós temos ao nosso companheiro, aos nossos filhos, aos nossos netos. Nós estamos criando energias boas ou não, dependendo da nossa criação. Vamos continuar aqui no capítulo 20, o Clarencio colocando: não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo,
vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do Espírito puro. Vamos analisar as palavras do Clarencio. Não podemos esquecer que somos este veículo sutil que transitoriamente amealha energias com o universo para nós montamos com a nossa força mental, através das energias que nós captamos no universo, tanto o nosso perispírito quanto o nosso corpo carnal, que é transitório, ele está emprestado. Nós temos que cuidar dele como nós cuidamos de uma roupa emprestada, porque nós temos que devolvê-lo ao universo da mesma forma que nós o recebemos, perfeito, em bom estado, com saúde, né, funcionando energeticamente bem, né, psicologicamente bem, materialmente bem. Nós temos que ver o que nós ingerimos, o que nós colocamos neste corpo transitório, que é nossa responsabilidade. Então nós temos que analisar como nós nos alimentamos, física, mental e espiritualmente. São essas três formas que nós temos de nos alimentar, que nos cabe uma responsabilidade muito grande e que nós temos que ter uma análise de como nós estamos fazendo isso. Vamos analisar parte a parte do que o Clarencio colocou. Ele diz: não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, que é o nosso perispírito, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo. É uma criação nossa, é uma criação da nossa mente, do nosso poder mental no caminho de encarnações e encarnações para podermos crescer. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos, aos celeiros do universo. Ele foi montado, elaborado, tanto o nosso perispírito quanto o nosso corpo de carne, com os tecidos sutis, com as energias que nós captamos no universo, e é uma criação mental nossa. E que nós colhemos essas energias nos celeiros do universo. É vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do Espírito puro. É o vaso onde nós temos que colocar, armazenar as energias que vão sublimar, que vão fazer a nossa alma se elevar às esferas mais altas, às esferas mais puras. Tudo isto é criação mental nossa, é tudo transitório, está nas nossas mãos para que possamos crescer, aprender e melhorar. O Clarencio continua. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo. Nós trabalhamos com as energias que nós captamos em todo o espaço, nós trabalhamos com as energias que nós criamos e montamos através do nosso esforço e do nosso desenvolvimento, e no tempo e no espaço, porque nós somos eternos, nós vamos criando as nossas formas e criando o mundo no qual nós vivemos e aprendemos. Nós criamos esse mundo com as nossas escolhas. Nós somos fruto das nossas escolhas. E o mundo em que nós vivemos é o resultado destas escolhas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Elas têm que ser pensadas, não podem ser intempestivas. Tem que ser escolhas pensadas, analisadas, com muita consciência e com muito aprendizado. Por isso que Jesus colocou: busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a hora que nós formos adquirindo conhecimento, nós estaremos também nos libertando desse ir e vir, porque nós estaremos aproveitando mais
o tempo que nós estamos encarnados para crescer e para aprender e para nos melhorarmos. O Clarencio continua aqui. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observemo-lo como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente na reencarnação. Então, toda vez que nós infringimos as leis divinas, nós marcamos o nosso corpo e o nosso perispírito aonde nós a infringimos e arcamos com as consequências, as dores e as dificuldades daquilo que nós criamos. Nós arcamos com a reação da nossa ação. E nós vemos aqui o André perguntando: e como sanará ele semelhante deficiência? O Clarencio: nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Então, o que ele vai ser obrigado? A pensar nesta garganta, a sentir essa dor, a tratar esta garganta no plano espiritual, no plano do encarnado, por causa da dor, por causa das sequelas. Com este tratamento, ele vai estar ajudando ao perispírito a ir se recompondo através de várias e várias encarnações. Ele vai se recompondo até se regenerar totalmente, poder voltar a ser um centro laríngeo com toda a sua força, com todo o seu trabalho, com toda a sua capacidade de eletromagnética, de trabalho e de energia. Então, o que causa todo esse sofrimento é porque ele, ao machucar a garganta, a laringe com o veneno, ele modificou, ele digamos assim, machucou esse centro energético que é o centro laríngeo, e ele tem que consertar fisicamente na matéria, no perispírito, para que energeticamente esse centro de força possa voltar a trabalhar e a fazer parte do contexto. O Clarencio continua. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário, que de algum modo lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos e, em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Então, ele vai ter nessa região que ele machucou com o veneno, ele vai sofrer todas as consequências dos seus atos. Ele, obviamente, por esse centro de força estar deficitário, né, porque ele está comprometido, ele não vai ter a mesma resistência, ele não vai ter a mesma condição de evitar micróbios, vírus, ataques que são feitos nesse centro de força, porque esse centro de força dele não está trabalhando direito, porque ele está machucado. Então, a reconstituição é feita nesta matéria nova que ele vai receber, né, com o novo perispírito, o novo corpo que ele vai receber. Ela é feita no perispírito, que é
com esse corpo, ele também está recebendo esse perispírito que vai se refazendo, e refazendo o perispírito através da matéria, também está se refazendo o centro de força, assim, refazendo este chakra, para que esse chakra um dia possa voltar a funcionar com as suas energias plenas, que ele possa voltar a fazer parte do todo. Vamos lembrar que é um conjunto. Nós trabalhamos em grupo, nosso corpo também trabalha em grupo. Todas as células trabalham em conjunto a cada grupo de órgãos a que elas pertencem. E todas as células trabalham sob o comando do cérebro. E todas as células alimentam e energizam os nossos centros de força, os nossos chakras, que também trabalham sob o comando do nosso cérebro. E é através desse comando que nós temos condições pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, principalmente através da oração, nós podemos entrar em contato com os planos superiores, com a nossa família espiritual, para que eles possam nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, na nossa capacidade de aprendizado, para que esse desenvolvimento e esse crescimento ocorra. Vamos então continuar estudando no próximo capítulo de Entre a Terra e o Céu.